Então, quero rapidamente com vocês tirar algumas lições desse encontro com Jesus, desse encontro de Pedro, que é um encontro de cada um com nós, de cada um de nós com Jesus. 5 lições rapidamente que Pedro nos ensina nesta passagem. Primeira lição que aprendemos com Pedro, Pedro nos ensina a ir a Jesus. A ir a Jesus. Pedro não nos ensina a caminhar sobre as águas, mas a ir a Jesus. A lição que Pedro nos dá é ir a Jesus. Não é uma aula de esqui, o que é? Aula de o que? Sobre as águas, de essas coisas. Jesus, a aula de Pedro não é sobre andar sobre as águas, mas é sobre ir a Jesus. Se para ir a Jesus eu precisar andar sobre as águas, eu vou. Se para ir a Jesus eu precisar pisar no fogo, eu piso. Mas a lição que Pedro nos dá não é sobre andar sobre o fogo, é ir a Jesus. Isso que é importante, ir a Jesus. Não é uma lição de milagre, de um show pirotécnico, um show de espetáculo. É um convite a pé, ir a Jesus. Quando Ele chama, vem, a gente vai. O centro da situação, o foco, a ênfase, não é o caminhar sobre as águas, mas é o ir a Jesus. Esse milagre aqui, ele é secundário. O que é primário, o que é determinante, é a pessoa que nos chama. Se Jesus me chama, vou a Ele. E se Ele me chama, mesmo que ande sobre espinhos, sobre dragões, serpentes, escorpiões, ou água ou fogo, mas o importante não é o dragão, a serpente, o fogo, a água, é o chamado, é o ir a Jesus. Primeira lição de Pedro, ir a Jesus. Segunda lição que Pedro nos ensina é abandonar as seguranças. Cá entre nós, no meio de um mar agitado, o único lugar seguro é uma tábua. Uma tábua, é uma barca. Você abandonar a única tábua no meio do mar agitado é lançar de mão, lançar fora as seguranças humanas. Isso é um desafio muito grande para nós. Abrir mão de seguranças. E são tantas as seguranças a que a gente se apega, né? São tantas. Mas na hora do sufoco, na hora da tribulação, nós vemos a limitação dos nossos próprios recursos. Largar, abrir mão das nossas seguranças humanas, é brabo isso aqui, é brabo. Abrir mão da segurança da minha reputação pessoal, abrir mão da segurança, das falsas seguranças que tenho na vida. São tantas. É um desafio a nossa fé. Abandonar as seguranças, sair do único lugar seguro por causa do chamado. Sempre o seguimento de Jesus vai requerer de nós um passo de generosidade, de ir além de nós, das nossas próprias seguranças, dos nossos próprios apegos. Não tem jeito de caminhar com Jesus com apegos bobos. Sempre somos lançados a um desafio de abrir mão das coisas para lançarmos a Ele, sempre, em todos os sentidos. Segunda lição de Pedro, abandonar as seguranças, falsas seguranças, para ir a Jesus. Terceira lição que Pedro nos ensina a não deixar de olhar para Jesus nunca. O que fazia Pedro andar sobre as águas não eram as pernas dele, era o zóio dele. O discípulo de Jesus não caminha com as pernas, caminha com o olhar. Não são nossas perícias, nossas habilidades que nos fazem dar conta do discipulado, mas é o olhar dirigido àquele que nos chama. Diga comigo, o discípulo de Jesus caminha pelos olhos, não pelas pernas. Ele jamais deixa de olhar para Jesus. E Pedro nos ensinou isso com uma forma um tanto trágica, porque quando ele deixou de olhar para Jesus, você viu no que deu, não? Porque a onda continua brava e furiosa, o mar continua bravo, bufando. O fato de estar Jesus ali não deixou o marzinho manso, ele continuou roncando grosso.
Mas enquanto Pedro estava com o olhar fixo em Jesus, ele dava conta do mar. Mas quando olhou, onde eu estou? Aí ele se arrependeu de ter feito o convite. Jesus, manda-me ir ao teu encontro. Quando ele viu onde ele estava caminhando, e mais ainda, quando ele começou a caminhar, redobrou a fúria do mar. Isso é tão terrível. É interessante isso. Já estava complicado, começou a caminhar com Jesus, complicou um pouco mais ainda, não? Então a gente não deve se apavorar se por causa do nosso seguimento de Jesus, algum mar roncou mais grosso, algum vento soprou mais forte. Faz parte do desafio de fé também, faz parte do convite à confiança. Dificuldades que às vezes crescem justamente por causa da obediência, por causa do dizer sim a Jesus. Faz parte. Crises e lutas que a gente passa. Agora, se vieram ondas redobradas, fúrias redobradas, é porque o Senhor, obviamente, quer nos fortalecer de uma forma redobrada também. E nos quer fazer ainda mais que vitoriosos em cima de tudo isso. Isso é tão lindo ver no trato de Jesus conosco, né? Redobrou a fúria do vento, claro que assustou Pedro. E ele deixou de olhar para Jesus e começou a afundar. Então, terceira lição de Pedro: não deixar de olhar para Jesus nunca. O discípulo caminha pelos olhos, olhando no Senhor, cultiva o chamado, cultiva o vem. Se eu perdi na minha vida o sentido do vem, eu não sei onde estou. Se eu perder na minha vida sacerdotal o sentido do chamado, não tenho mais nada a fazer como padre. Não tenho mais nada. É melhor eu ir plantar batata para o bem de todos vocês, para eu não pregar um falso evangelho, umas ideias bobas e todas. O que cultiva o nosso seguimento é o cultivo do chamado, o sentido do chamado. Para que o Senhor me chamou? Qual é a missão? É a voz dele que me chamou, é a voz dele. Dificuldade e onda brava e vento contrário vão continuar acontecendo, mas o vem que está ecoando lá vai me chamar. Se eu deixo de prestar atenção ao vem, perco a noção de tudo, de vida e de tudo. Perco a noção de tudo. Noção de Deus, noção de graça, noção de fé, noção de tudo. Minha vida virou uma coisa sem sentido, uma perda de tempo. Meu ministério passou a ser uma coisa perdida, uma coisa estéril. Portanto, cultivar o chamado, cultivar o vem, cultivar o olhar de Deus dirigindo a nossa vida, que nos chama, Ele que chama. Terceira lição que Pedro ensina: não deixar de olhar para Jesus nunca. Quarta lição que Pedro ensina. Quarta lição, Pedro nos ensina a orar. Quando Pedro começou a afundar, o que ele gritou? Como que ele falou? O quê? Não, ele disse outra coisa. Ele disse salva-me, Senhor, ou ele disse Senhor, salva-me? Tem diferença? Tem diferença salva-me, Senhor, ou Senhor, salva-me? Tem uma diferença radical, tremenda. Ele disse Senhor, salva. Antes de pedir a salvação, ele reconheceu que Jesus era o patrão do mar também. Senhor, o mar está bravo, mas o Senhor é maior que ele. O Senhor é que manda aqui. Senhor, salva-me. É diferente de salva-me, Senhor. O salva-me, Senhor, põe a dificuldade maior que ele, né? Mas o Senhor, salva-me. Reconheceu o senhorio de Jesus sobre a situação brava e difícil da vida. A oração realmente cristã é uma oração centrada no senhorio de Jesus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Primeiro grito de Pedro, mesmo afundando, mesmo naufragando, Senhor. E quando ele falou Senhor, o mar disse, mexeu com o patrão, né? Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor do céu, da terra, do vento, das fúrias, do fogo, do terremoto, de tudo.
e diante do senhorio dele, fala São Paulo que todos os joelhos se dobram no céu, na terra e até lá nos infernos. Senhor, salva-me. Nossas orações às vezes são muito mais centradas no salva-me do que no Senhor. Por isso a gente às vezes superestima nossas dificuldades, supervaloriza nossas lutas, nossas pelejas, nossas dores, e rezamos a um Deus minúsculo, fazemos um Deus menor que as nossas crises, um Deus pequenininho. Senhor, salva-me, é diferente de salva-me, Senhor. A oração centrada no senhorio de Jesus, na soberania de Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus foi ao túmulo de Lázaro, naquela passagem de João 11, antes de Jesus dizer, Lázaro, vem para fora, ele disse, Pai, rendo-te graça. Trouxe um pai ali. Depois que o pai está presente, o mínimo que pode acontecer é Lázaro andar, né? É Lázaro sair de lá. Há um pai aqui. Primeira palavra da oração que Jesus nos ensinou, qual é? Pai. Pai. Saber com quem estamos falando, reconhecer Deus, levantar a adoração do Deus vivo, mesmo em meio a um naufrágio. Não é fácil levantar a adoração do Deus vivo naufragando, mas é o caminho de libertação. Senhor, reconhece o senhorio de Jesus. Ele é o Senhor do céu, da terra e de tudo que existe. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Senhor, agora salva-me. Quarta lição que Pedro ensina, a orar. A orar. Primeira lição, qual foi mesmo? Ir a Jesus. Segundo, abandonar segurança. Terceiro, não deixar de olhar para Jesus. Quarto, orar. Senhor. Quinta lição que Pedro nos ensina a ser salvos por Jesus. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Ele aceita ser salvo por Jesus. Pedro conhecia bem aquele mar, nasceu por ali, conhecia tudo, era pescador, mas ele reconheceu que a sua perícia não daria em nada no meio daquele mar agitado. Ele precisou de um Salvador. Ele foi humilde para reconhecer, preciso de ajuda. É tão importante ser humilde para reconhecer que precisa de ajuda. É preciso reconhecer que precisamos de ajuda. Nenhum de nós é um ser onipotente que consegue fazer tudo o que quer. Precisamos de uns dos outros, precisamos da ajuda divina. Nenhum de nós tem autossuficiência, autonomia para se virar sozinho na vida. Precisamos de alguém que nos salve. E Pedro reconhece isso. E ele aceita ser salvo por Jesus naquela hora. Pedro nadava muito bem. Um dia ele nadou 100 metros vestido de túnica, só para ter noção. Está lá em João 21. Quando ele viu que Jesus estava na praia, ele cingiu com sua túnica e se lançou no mar. Eu acho que é melhor nadar pelado do que tunicado, né? Pois ele estava só com um cuecão lá. Quando João disse, é o Senhor, ele vestiu a túnica e se jogou no mar. É que quando fala que Jesus está ali, Pedro fica meio doidinho. Ele ama tanto Jesus que ele se mete do jeito que está na frente, ele se lança. Sejamos é o discípulo amado, Pedro é o discípulo que ama. Se mete em cada encrenca porque ama Jesus. Às vezes a gente se mete em encrenca por causa do amor a Jesus. Sim, é verdade, faz parte. Pedro sabia nadar muito bem. Eu acho que Jesus não sabia nadar, por isso ele caminhava sobre as águas, né? Mas ele é o patrão, ele faz do jeito que quer. Não precisa nadar, você pode andar sobre as águas. Para que essa trabalheira toda? Não, podia andar. Mas Pedro reconheceu que seu braço forte não daria em nada naquela hora. Precisava de alguém que o salvasse. Primeira lição que Pedro ensina, ir a Jesus. Segundo, abandonar segurança. Terceiro, não deixar de olhar para Jesus. Quarto, orar. Quinto, ser salvo por Jesus.